pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Meu nome é Bárbara e, assim como os outros apresentadores do Geoncast, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou a Júlia, também integrante do G1 e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da Mariana Costa para o nosso podcast do bloco de Jornada de Superação do Paciente Oncológico, em que teremos uma conversa sobre a história da nossa convidada e a sua trajetória no enfrentamento de um câncer de mama. Antes de iniciar, vamos apresentar a nossa convidada. Mariana Costa, farmacêutica de 37 anos. Foi diagnosticada com câncer de mama aos 34 anos, enquanto estava estudando para prestar vestibular novamente. Fez mastectomia bilateral total, 6 sessões de quimioterapia, reabordagem por rejeição tardia de prótese e segue em terapia medicamentosa. Hoje, felizmente, em remissão e estudante de medicina da Universidade Federal do Cariri. Bom, como primeira pergunta, eu gostaria de saber como era a sua relação com o câncer antes de receber seu próprio diagnóstico. O que você sabia sobre esse tema? Bom, primeiramente, muito obrigada por abrir esse espaço para mim. E então, em relação ao câncer, como dito, eu sou farmacêutica e tenho mestrado em patologia. Então, um dos módulos que eu já havia concluído na patologia era sobre a oncologia, que é um universo que, de maneira, e vocês vão me entender, eu vejo muito como um universo encantador, no sentido de ser uma doença que conhece muito do corpo humano, então é uma doença bem desafiadora, uma doença interessante de ser estudada. E quando eu decidi fazer um novo vestibular para prestar a tentativa de fazer medicina, por incrível que pareça, eu imaginava no futuro ser oncologista. Então, em relação ao conhecimento sobre o câncer, eu já tive uma tia que teve um câncer. A parte da oncologia sempre me despertou muita curiosidade, porque, como eu falei, é uma doença que eu considero muito interessante e esperta, e era uma área que eu me interessava, me interesso ainda hoje, do ponto de vista técnico, digamos assim. E agora, mais ainda por ser uma paciente oncológica. Realmente, ter a farmácia, o seu mestrado, né, em patologia, que você tinha mencionado anteriormente para a gente, traz essa nova óptica. Então, assim, eu queria saber em que momento você percebeu que precisava procurar ajuda médica? Foi algo ao acaso? Você teve algum motivo em específico? Foi muito ao acaso. Eu tinha terminado de tomar banho, fui me enxugar e senti um caroço bem duro no meu peito esquerdo. E naquele momento eu estava sem plano de saúde, perdida. Sabia que eu precisava procurar o motivo, o que seria aquele nódulo. Na verdade, eu costumo dizer que na hora que eu peguei eu já sabia o que era, mas obviamente eu precisava de uma confirmação. E foi isso. Então, foi ao acaso, tive orientação de alguns amigos da área da saúde, mas com medo de receber um diagnóstico e perdida porque, como eu estava sem plano de saúde, eu não sabia exatamente o caminho que eu deveria trilhar para conseguir descobrir o que realmente era aquilo, né? Aquilo que quando eu peguei eu desconfiava ou tinha uma certeza, mas eu precisava da confirmação, digamos assim. Deve ser muito assustador essa sensação de encontrar um nódulo e se sentir perdida, né? Então, você poderia contar um pouquinho pra gente como foi o seu diagnóstico, né? Como foi a sensação de recebê-lo, ainda mais num momento, assim, conturbado em meio aos estudos para os vestibulares? Então, eu costumo dizer que é pior do que receber o diagnóstico, pelo menos na minha situação, a não compreensão do que você pode ter, sabe? A ansiedade do que pode ser. Então, depois que eu descobri que realmente era um câncer, a minha atitude foi: a gente vai resolver isso. Os meus momentos anteriores ao diagnóstico, eles foram muito mais, eles me machucaram muito mais no sentido da ansiedade, do medo. Não estou dizendo que, obviamente, quando eu recebi a notícia, é uma notícia impactante, principalmente para uma mulher de 34 anos, sem histórico na família, que estava vivendo um momento maravilhoso, estava se preparando para prestar vestibular. Então, vocês imaginem o que é
do dia para a noite, digamos assim, uma preocupação que eu tinha, que era de passar no vestibular, se transformar na preocupação de cuidar da minha saúde, porque eu tinha um câncer de mama. Então, são muitos sentimentos. Contei com o apoio de muitas pessoas, inclusive com apoio psicológico, que eu acho que é fundamental nessa caminhada, porque, sim, o câncer é uma doença que lhe impacta fisicamente, mas emocionalmente demais também. É muito importante que você tenha pessoas do seu lado que lhe motivem, que façam, até você mesmo, né? Eu sempre busquei lembrar dos meus objetivos de vida. Então, receber a notícia foi muito difícil, mas acredito que pior do que receber a notícia, e eu sempre costumo dizer, né? Quem procura, acha e trata. Então, o momento antes da angústia do que poderia ser, esse momento se me machucou muito mais. Depois que eu soube o que eu tinha, obviamente, a cada ida no mastologista, ou no oncologista, ou paciente oncológico, ele fica, assim, ansioso, porque eu até fico dizendo que a gente aprende a ficar feliz pela notícia, digamos assim, menos impactante. Torce para que a notícia que o oncologista, ou o mastologista, ou qualquer profissional que for dar para a gente, seja a notícia que gere menos impacto na nossa vida. Mas, apesar de tudo isso, receber o diagnóstico me fez ver que agora eu tinha um caminho a trilhar. Agora que eu sei que realmente isso é um câncer de mama, eu tenho que ir atrás de resolver isso. Então, eu acho que isso, para mim, foi muito importante, essa proatividade, né? Eu tenho e eu vou resolver. Porque, como a gente sabe, quanto antes for tratado, quanto antes for diagnosticado, qualquer câncer que seja, a possibilidade de cura é maior. Você está certíssima nisso. É algo que a gente gosta muito de sempre trazer para os nossos ouvintes. E assim, seguindo nesse caminho, o diagnóstico nós temos dimensão do quão difícil ele pode ser, de quão desafiador ele pode ser. As descobertas ao longo da continuidade, inclusive do tratamento, pode acabar sendo mais desafiador ainda, né? Como você se sentiu em todas essas etapas? Foi difícil conseguir conciliar, por exemplo, o tratamento com as etapas dos deveres do dia a dia? Olha, com certeza. E isso é muito importante porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou profissional da saúde, como eu tinha falado, tenho o meu mestrado, mas eu sou, como disse, né, uma mulher de 34 anos, sem filhos, e até aquele momento eu não entendia o impacto que uma quimioterapia, que um tratamento medicamentoso, isso traria na minha fertilidade. Eu não tenho filhos e era um plano que eu tinha para futuramente. Então, à medida que você recebe o diagnóstico, que os dias vão passando, você vai tentando se adaptar àquela sua nova realidade. Por isso que eu acho importante a atitude desse como vocês estão trazendo, do podcast, do paciente oncológico falar, porque a informação, ela salva, né? Ela pode, nessa comunicação que a gente tem, ela pode, sei lá, alertar outras mulheres, alertar outras pessoas. Então, primeiro, em relação às mudanças no meu dia a dia, né? Primeiro, houve a mudança de uma perspectiva de futuro, porque o câncer, ele modifica, sim, a sua maneira de ver o futuro, e inclusive alguns planos que você tem, alguns planos eles precisam ser repensados, principalmente, como eu disse, né? Eu que sou uma paciente que não tinha um plano de saúde, não tinha condições financeiras de fazer métodos de fertilização. Então, a notícia, né, me impactou para, possivelmente, né, não que seja impossível, mas para uma futura gestação de maneira natural. Na minha rotina, eu estava estudando e me dedicando muito para fazer medicina. Então, eu já tive que transformar isso. Eu já não ia para o cursinho, eu ficava em casa porque eu tinha uma série de médicos aí a resolver, exames a fazer. Durante a quimioterapia, a gente sabe que varia muito os efeitos de paciente para paciente, mas a minha primeira quimioterapia, por exemplo, eu tive muito medo, porque eu não sabia o que eu ia sentir, como é que meu corpo ia reagir. E aí, que eu considerei a mais difícil, apesar de não ter sido a que me trouxe mais impactos físicos, mas devido a essa angústia que o tratamento naturalmente gera no paciente,
A primeira foi a mais difícil para mim. O que é que eu adotei? Quando eu percebi que eu disse, não, o meu ciclo era de 21 dias. E aí eu percebi que na primeira semana eu ficava bem, até o 5º dia. Do 5º ao 10º eu não ficava bem. E do 10º até o 21º eu ficava bem de novo. Então, você vai se adaptando ao seu tratamento. Por exemplo, eu sabia que eu tinha que comer bem no começo e no final das quimioterapias do ciclo, né? Porque no meio eu não ia conseguir comer. Eu aproveitava esses momentos que eu estava bem para estudar, porque eu não deixei de estudar durante a quimioterapia. Isso me fazia ter um respiro de vida, porque eu costumo dizer que é importante a gente tentar entender, não que isso seja fácil, mas a gente tentar entender que o tratamento é parte da nossa vida e não a nossa vida. Então, apesar de sim, óbvio, tive que fazer algumas modificações na minha rotina. Nos dias que eu sabia que eu estava com a minha imunidade baixa, eu não saía de casa, mas nos dias que eu sabia que eu já podia ter contatos com outras pessoas, eu tentava encontrar amigos, eu ia para a academia. A gente sabe que o exercício físico, tanto durante o tratamento como depois do tratamento, ele é excelente. Então, tive muitas modificações na minha rotina, mas tentei adaptar a minha vida àquele momento que eu estava passando, porque eu sempre acreditei que fosse um momento, e não a minha vida resumida àqueles meses, digamos assim. É perceptível que a jornada da quimioterapia é uma jornada bastante difícil. Nesses momentos difíceis, é muito importante a gente contar com uma rede de apoio. Você teve, assim, uma rede de apoio, pessoas que te ajudaram nessa jornada? Muito, muito. Eu fui muito abençoada. Não me faltou apoio. Obviamente, algumas pessoas que eu esperei receber um apoio, elas devem ter os motivos dela, mas algumas pessoas eu senti falta, sim, mas de maneira geral, a minha família me apoiou muito. Eu moro com a minha mãe, morava, né? Que no caso agora eu tô morando em Barbalha, como vocês citaram. Eu tô fazendo medicina aqui na UFCA, mas eu morava com a minha mãe e o apoio. A gente, assim, com 34 anos, eu já achava que que eu ia cuidar da minha mãe, né? Mas lê do engano. As mães sempre cuidam da gente muito bem. E a minha mãe, ela entendia o que eu queria comer. Amigos, quando eu estava ruim, os amigos sempre encontravam uma maneira de estar presente. Eu recebi muitas. Eu até fico brincando, né? Que eu descobri que eu sou amada, que eu sou muito amada. E isso é muito importante, porque e não precisa de muito, sabe, gente? Às vezes é uma ligação para conversar sobre outra coisa que não o câncer, porque o paciente oncológico ele fica cansado de falar só sobre câncer, sabe? Às vezes a gente precisa falar sobre outra coisa, a gente precisa falar sobre a vida, a gente precisa saber de uma fofoca saudável, a gente precisa ter um planejamento de futuro. Então, os meus amigos faziam muito isso por mim. Eu ia para aniversários, enfim, ia para barzinhos. Então, eu não me, digamos assim, eu não fui consumida apenas pelo universo oncológico, o que eu acho extremamente importante. Eu lembro até que na época eu não divulguei assim abertamente no começo nas redes sociais que eu estava passando por isso. Os amigos mais próximos sabiam. E uma pessoa veio conversar comigo sobre vestibular, e eu adorei. Essa pessoa não sabia que eu estava passando por esse processo do câncer, né? E aí, depois que ela descobriu, ela veio me pedir desculpa. Eu disse, olha, você não tem que se desculpar, pelo contrário. Eu adorei, porque eu preciso falar sobre coisas que não sejam sobre oncologia, que não sejam sobre câncer de mama, porque eu estou passando por isso, mas a minha vida é maior do que isso. Então, assim, eu recebi muito apoio. Eu não me senti só em nenhum momento. Isso foi muito importante desde o início, porque, como eu disse, por eu não ter um plano de saúde, eu não sabia que caminho seguir. E é importante também a gente dar abertura para as pessoas. Por quê? Porque eu mesma era uma pessoa que não aceitava ajuda. E aí eu passei uma das coisas que o câncer me trouxe foi essa possibilidade de você se abrir à ajuda de outros, sabe? Isso é tão bom, isso faz bem para o outro, faz bem para si. E não estou dizendo aqui que todas as ajudas que eu recebi, digamos assim, foram ajudas
digamos, saudáveis. Não, a gente também acha que, às vezes, alguns comentários que você recebe não são comentários que o paciente oncológico acha bom e a pessoa, às vezes, não sabe falar. Enfim, mas, de maneira geral, eu tive muito apoio. Eu tive apoio psicológico, tive apoio emocional e psicológico. Quando eu falo, uma que era a minha psicóloga, ela passou a tutar semanalmente. Os meus amigos, nos momentos que eu estava mal da quimioterapia, e eu conversava com eles, hoje eu não consigo comer nada. Então, quando eu menos esperava, chegava uma coisa na minha casa, uma água de coco, ou uma cesta de café da manhã de lanches saudáveis. Eu lembro, hoje eu tô muito mal, e eu chorava muito. A amiga minha, não, vou passar aí, a gente vai para um barzinho. Quando eu cheguei no barzinho, foram chegando vários amigos, e se transformou num dia maravilhoso, um barzinho com música, eu cantei. Eu até me emociono quando eu lembro disso. Então, ter esse apoio foi extremamente fundamental para que eu estivesse bem nessa caminhada. Então, eu tenho muito a agradecer à minha família, aos meus amigos e a tantas pessoas que me ajudaram nisso. Isso foi lindo de se ouvir. É realmente incrível quanto a presença de familiares, de amigos, muda completamente essa trajetória. E assim, é com alegria hoje que a gente pode afirmar que você venceu essa batalha árdua contra o câncer. Você está em remissão após uma quimioterapia, após cirurgia. Você acredita que todas essas experiências que você vivenciou ao longo dessa caminhada tenham mudado acerca da visão do mundo ao seu redor, inclusive acerca da medicina, que é algo que você está cursando hoje? Muito, muito, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, eu sempre gostei muito de viver, eu amo viver, mas sabe quando você não entende que você pode gostar de viver mais? E hoje eu gosto de viver muito mais. Eu costumo degustar, eu falo que antes eu vivia a vida e vivia a vida muito bem, eu sempre, não sou aquela pessoa, agora, depois que eu tive um câncer, eu passei a ver as coisas de outra maneira, sim, mas eu sempre vi a vida muito com olhos muito curiosos, digamos assim. Só que hoje eu não só vivo, eu percebo que eu degusto da vida, sabe? E é sensacional, assim. Hoje eu me encontro em remissão, tem dias e esses dias eu começo a rir, porque tem dias que eu esqueço que eu tive um câncer, e isso é sensacional, você esquecer que você teve um câncer. Isso é a vida mostrando que a vida volta, como eu falei, que é um período. Eu não sei, eu como paciente oncológico, como profissional da saúde, eu sei que a gente precisa estar em acompanhamento, a gente precisa, tanto é que a palavra usada é remissão, e eu costumo usá-la, e às vezes, ao mesmo tempo que eu esqueço que eu tive um câncer, às vezes eu me preocupo que eu tive um câncer. Por que eu falo isso? Porque o paciente oncológico, ele vai aprendendo a lidar com esses altos e baixos que todas as pessoas têm, e eu digo isso, mas que no caso do paciente oncológico, talvez o supetão, digamos assim, ele seja maior porque a gente, quando recebe o diagnóstico, inevitavelmente a gente tem noção da finitude da vida. E aí, poucas pessoas têm e vou usar essa palavra, poucas pessoas têm essa oportunidade de experimentar da finitude da vida e batalhar para que essa vida não acabe, porque eu até fico dizendo, gente, eu digo isso para as minhas amigas, né? Eu nunca tive medo de morrer, e eu uso essa palavra e costumo usar as palavras da maneira que elas são. Câncer é câncer, morrer é morrer. E eu nunca tive medo de morrer, eu tinha medo, e eu tenho medo ainda, de não realizar as coisas que eu quero, sabe? Eu até costumo fazer um paralelo com ir para uma festa. Eu visualizo a vida como se ela fosse uma festa, e o meu medo é de ir embora da festa antes que eu me canse, sabe? E os meus amigos até ficam brincando que se for depender disso, eu vou ser a última a morrer, porque eu adoro ficar até o final da festa. E aí, para mim, a impressão que eu tinha, assim, a sensação que eu tinha eu quero viver, sabe? Eu quero continuar a viver, poder hoje, né, estar realizando um sonho, um objetivo, mais do que um sonho, um objetivo que eu tinha traçado na minha vida, que é fazer medicina. Isso me impulsiona muito, isso mostra para mim que a vida continua de uma maneira que eu não esperava. A minha história chegou para outras pessoas, para muitos pacientes oncológicos, e eu digo que eu, assim, eu tenho vários nichos, digamos assim, né?
tem pessoas que passam, pessoas mais velhas que querem fazer transição de carreira, que conversam comigo, tem estudantes que conversam comigo, mas se tem um público que eu sou apaixonada é pelo público dos pacientes oncológicos. Por quê? Porque eu sou uma e porque até o contato da finitude da vida, mas você planejar o seu futuro é de uma riqueza enorme, sabe? Então, assim, eu hoje vivo e sei, e assim, uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também, é da gente saber identificar e saber dar aplausos às coisas boas que nós somos. Então, eu hoje sei que, de alguma maneira, talvez, eu seja inspiração para pacientes oncológicos. Eu hoje me vejo como uma pessoa que pode trazer e trago, porque recebo relato de pessoas que estão passando por esse processo, que trago esperança, que trago perspectiva de futuro, porque, como eu falei anteriormente, o paciente oncológico ele tem esse impacto do medo do fim da vida, digamos assim, e a gente busca muito mecanismos para pensar no nosso futuro, sabe? Para entender de que, como eu sempre gosto de dizer, e vocês vão escutar muito eu falar isso, que é só uma fase da nossa vida. E hoje eu sei que estando aqui, estando no Cariri, fazendo medicina, ou seja, conquistando o que eu almejava, a vida continuando, e mais uma vez, né, a vida continua, mas com as suas limitações. O pós-câncer também não é um momento pouco falado, mas é um momento que traz, sim, muitos impactos. E, além disso, além da parte, digamos assim, pessoal minha e de perspectiva de vida, eu hoje vejo de outra maneira a relação médico-paciente e vou além, a relação profissional de saúde-paciente. Eu sou farmacêutica, trabalhava em laboratório clínico, tive a oportunidade de voltar a trabalhar, assim, até para contextualizar os ouvintes, em 2023 foi quando eu descobri o câncer, o tratamento todo, né, a mastectomia, as quimioterapias, as internações que eu precisei passar por conta de uma rejeição, inclusive uma internação de 7 dias, que depois teve que fazer uma reabordagem cirúrgica. Praticamente tudo isso foi em 2023, em 2024 eu voltei a trabalhar, o que foi muito importante para mim, e em 2024, quando eu voltei a trabalhar, que foi no laboratório clínico, a maneira que eu lidava com os meus exames era diferente, no sentido de poxa, isso aqui é alguém que está esperando lá na recepção o mais rápido possível, apesar de antes eu já ter esse conhecimento, digamos assim, eu acho que eu passei a me colocar mais no lugar do paciente, sabe? É um momento que me mudou como pessoa e como profissional. E eu até costumo dizer que eu não tive plano de saúde, então todo o meu tratamento foi pelo SUS. Eu costumo dizer isso com muito orgulho, que literalmente eu carrego o SUS no meu peito. E hoje, além da parte realizar um sonho, um objetivo que é fazer medicina, eu hoje eu tenho certeza que eu tenho um dever para com a comunidade. Então, é algo que eu vou levar para a minha vida, é tentar devolver para os fisioterapeutas que cuidaram de mim, para os enfermeiros que cuidaram de mim, para o pessoal da Copa que me trouxe um pão quentinho, enfim, devolver para essas pessoas e para os familiares e para os amigos dessas pessoas, e quando eu falo dessas pessoas é da sociedade brasileira, o cuidado que eu recebi. Que ótimo, Mariana. Realmente essa história toda é muito inspiradora. Você serve como uma inspiração para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Então, como nossa última pergunta, nós gostaríamos de saber que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Então, algo que você sente que precisa ser compartilhado com eles? Adorei. Eu sempre costumo dizer duas coisas. Sonhos não envelhecem e todo dia é de viver. Por que todo dia é de viver? Vão ter dias, e isso não só para pacientes oncológicos, para qualquer pessoa. Vão ter dias ruins, que vão passar, e vão ter dias muito bons, que a gente tem que aproveitar. Então, independente do dia, se o dia está ruim, se o dia está bom, o pensamento que eu tento ter hoje se o dia hoje está ruim, é um dia de eu me recolher e tentar recuperar minhas forças. Se o dia está bom, eu vou aproveitar ao máximo. A gente não tem certeza do futuro, ninguém tem certeza do futuro. Eu mesma, enquanto paciente oncológico, com medo do que fosse acontecer, nesse meu trajeto, outras pessoas partiram, digamos assim, antes de mim, que era uma paciente que estava em tratamento, e a gente ainda tem muito medo, a palavra câncer, né, ainda gera muito medo, ainda tem um estigma muito grande em relação a isso, mas que nós não temos controle do que a vida coloca. Mas
a gente pode tentar passar por certas situações de maneira mais sóbria. E tentando se respeitar ao máximo, tentando se priorizar. E quando eu digo se priorizar, é priorizar a nossa saúde. O câncer de mama, né, especificamente, é um câncer que vem acometendo mulheres cada vez mais jovens. O câncer, ele não tem cara. Quando, eu até costumo dizer, quando eu apareci carequinha no meio da rua, era quando eu já não tinha um tumor dentro de mim. Então, eu não estava com câncer ali. O câncer já tinha sido retirado. Eu estava em tratamento. Então, o paciente oncológico, ele não tem cara. E quanto mais cedo a gente buscar, a gente tratar, é importante a gente conversar sobre isso. A vida da gente, eu costumo dizer que a vida não... A gente tem que tentar com que a vida não pare. Nós não temos controle do que a vida nos aguarda, nos espera, mas nós podemos antecipar certas coisas no sentido de tentar se cuidar mais. E, de novo, todo dia de viver. Vão ter dias ruins e vão ter dias bons. É a sobriedade de saber que dias e dias vão passar. E enquanto a gente estiver aqui, tem muita coisa para ser vivida. Isso deu para perceber que foi muito sincero e é muito verdadeiro. Muito obrigada mesmo por ter trazido essa visão, que é tão importante para todas as pessoas que estão passando por esse processo, até mesmo para quem não está, que às vezes está com alguém pertinho, algum familiar, algum amigo, para que consiga ter uma ótica melhor de toda essa caminhada. Então, obrigada pela participação, Mariana. Ela foi fundamental para nós. Sua trajetória é verdadeiramente muito emocionante e traz aprendizados inúmeros. Eu que agradeço. É um assunto, obviamente, delicado, que por muito tempo eu preferi me resguardar, porque até costumo dizer, é como se você estivesse no mar se afogando, você precisa primeiro se salvar e depois relatar como foi esse seu salvamento. Então, muito obrigada pela oportunidade. E para os pacientes oncológicos em especial, até uma mensagem. Gente, vocês não precisam escutar as coisas calados, certo? Nós não somos... Não é porque nós estamos enfrentando uma doença que ainda gera muito estigma e muito medo, que nós precisamos escutar as coisas e ficarmos calados ou nos transformarmos em verdadeiros, digamos assim, santos. No dia que vocês escutarem coisas que vocês não gostem, falem, porque quem está por um processo, passando por um processo de cuidado, de doença, a gente tem que se sentir bem, certo? Então, eu digo isso porque às vezes é natural que a gente receba alguns comentários de pessoas que às vezes acham que estão ajudando e não estão, mas a gente precisa falar. É uma situação nova para a pessoa, mas é uma situação nova para a gente também. Então, a gente não precisa vestir essa capa de compreensível, não. A gente tem que deixar ser cuidado, tá bom? É isso um recado que eu gostaria de deixar, porque eu sinto muito isso de pacientes que ficam acanhados, talvez, de dizer coisas que os deixam desconfortáveis. E não fiquem. A gente precisa de cuidado, se cerquem de pessoas que realmente queiram o bem da gente, e falo isso não só para, nesse caso, né, de pacientes oncológicos, mas em geral. E quando vocês não se sentirem à vontade com algo, falem porque precisa ser falado, precisa ser debatido e nós precisamos ser cuidados. E, de novo, é um momento que, enfim, para alguns vai passar totalmente quando se alcançar a cura, para outros é necessário aprender a conviver com isso, nos casos que a cura já não é, a cura médica, né, já não é mais uma possibilidade, mas que todo dia é de viver, gente, e agradecer as oportunidades, sabe? Eu acho que a gente tem muito futuro. A vida vai nos mostrando todos os dias que nós, é como eu tô falando, até contar um relato, quando eu tava ainda em tratamento, eu perdi um professor meu. Eu disse, poxa, uma pessoa que estava saudável, aparentemente estava saudável, e eu que tô aqui enfrentando uma doença que tô sem os meus cabelos, continuo viva. Não sei se vocês entendem a dimensão disso, sabe? Então, é tentar perceber de que a gente não tem controle, não. O que a gente pode fazer é viver todo dia e viver bem. Realmente, Mariana, isso tudo é muito importante de ser dito. E seu depoimento, ele é muito valioso para a gente e para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ela foi essencial para nós. E muito obrigada pela atenção de todos os ouvintes que estão aqui ouvindo a gente. E não deixem de conferir nossos outros episódios. Não esqueçam de nos seguir no Instagram também,
@G1Liga, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia, viu?